Oi gente, tudo bem com vocês? Faz bastante tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui no canal, né? Tava bem corrido pra mim e quando eu tinha tempo livre eu queria descansar e tudo mais. Mas eu vim aqui porque eu fiz uma enquete lá no Instagram, né? Deixei uma caixinha de perguntas, né? E sugeri que eu ia voltar pro canal e tudo mais. E perguntei que tipo de conteúdo as pessoas queriam que eu trouxesse pra cá, visto que eu terminei minha TED e tudo mais. E teve bastante gente pedindo pra eu falar sobre a ETED, né? Quais foram os processos, o que eu fiz lá, porque apesar de as pessoas saberem que eu estava fazendo missões, não sabia direito como que eu estava fazendo, o que era direito a ETED e tudo mais. Então eu vim nesse vídeo explicar especificamente o que é a ETED. Então vamos lá. Eu quando fui pra ETED, eu não sabia nem metade do que ela era. Então assim, pra poder ajudar, caso alguém tenha interesse, né? A ETED é uma escola de treinamento e discipulado. E ela é na Jocum, né? Então, assim, ela é como se fosse a porta de entrada para você fazer missões em tempo integral na Jocum. Porque é uma escola onde a gente vai ter valores bíblicos e, assim, é a base pra gente começar, entendeu? A realmente trabalhar em missões. Porque lá dentro da Jocum, pra quem não sabe, como eu também não sabia, tem outros tipos de escolas, não é somente a escola da ETED, né? Tem escola de louvor e adoração, tem escola que é voltado para a área da saúde, tem vários tipos de foco, sabe? Então a gente chama de Universidade das Nações, que é onde eles têm muitos cursos lá dentro, né? Então, como eu falei, se você quiser fazer uma outra escola, você tem que começar com a ETED, que é, como eu falei, é a base, entendeu? E eu vou falar um pouquinho pra vocês, vou citar só, né, pra poder não ficar muito extenso, as aulas que eu tive durante a ETED. Eu acho que não tô esquecendo de nenhuma aqui, então eu vou citando pra vocês. Nós tivemos aula de meditação, né, que eles ensinam como eles fazem as meditações por lá. Eles deixam claro que existem vários tipos de meditação que você pode fazer, mas durante a ETED, que é a escola, como é uma escola, eles têm um currículo, né, e tem uma carga horária e tudo mais como se fosse um curso normal. Então a gente precisa cumprir com o que eles estão pedindo. Então a gente faz a meditação do jeito que eles ensinam pra gente. Nós tivemos aula também sobre como ouvir a voz de Deus, tivemos aula de evangelismo, e sobre evangelismo, né, também faz parte do currículo a gente ter um tempo de evangelismo durante a semana. Como nós estamos na pandemia, a gente não pôde sair para fazer visita às casas lá, né, durante o meu período teórico. Então a gente fez evangelismo, como fala? Pelas redes sociais, e foi muito bom. Nós tivemos aulas sobre missões no Antigo e no Novo Testamento, que é onde foi fantástica, onde a gente viu onde, tipo assim, a gente encontra missões no Antigo e no Novo Testamento, assim, desde o princípio da Bíblia, sabe? É muito interessante. Nós tivemos um projeto Isaías 52:10, que fez parte, assim, da minha ETED. Não é obrigatório de todas as ETEDs, mas foi um projeto pra gente conhecer melhor a nação que a gente tá indo, né? Então esse projeto o grupo que ia para um determinado país ou algum estado do Brasil, estudava sobre aquela cultura e tudo mais e apresentava um trabalho no final do curso, né? E foi muito bom. E aí, fazendo uma pausa, né? Na ETED, todas as quinta-feiras à noite, nós tínhamos um momento chamado Prayer Set, que era um momento de oração específico para os práticos. Porque assim, lá as rotas de lugares que a gente vai mudam a cada TED, né? Então, durante a minha TED, tinha determinadas rotas que eles oraram e entenderam de Deus que eram aqueles lugares que a gente deveria ir, né? Então, tinha algumas nações e lugares dentro do Brasil mesmo. Então, nessas quinta-feiras a gente se reunia pra poder orar, pra entender, tipo assim, pra onde Deus estava direcionando cada pessoa. Então, tipo assim, você aprende a ouvir Deus sozinho, sem depender das pessoas. Então, eu, Sara, orava para entender de Deus para qual nação eu devia ir, ou para qual povo, entendeu? Então funcionava assim. E aí nós tivemos aulas sobre a reforma protestante, nós tivemos aula de sexualidade e comportamento, muito essencial. Nós tivemos aula sobre manipulação, cosmovisão bíblica, consciência limpa. Nós tivemos aula de avodá, que é sobre você adorar no trabalho, né? Inclusive lá na nossa carga horária também faz parte a manutenção. Que a manutenção é o quê? É a gente trabalhar pra cuidar da base. Então, tipo assim, na minha TED era segunda e quarta-feira, nós tínhamos um momento que a gente ia
lavar louça, limpar os banheiros, limpar o salão. Então, tipo assim, lá sempre tem coisa pra fazer. Então, a gente era 2h30, né, na segunda e na quarta-feira, pra poder fazer essa manutenção na base e ver Deus também nisso, sabe? Porque missões é trabalho, né, gente? Então... E aí nós temos aula também sobre batalha espiritual, nós temos aula de graça e perdão, sobre o coração paterno de Deus, que é uma aula maravilhosa. Nós tivemos aula de quebrantamento, raposinhas, que vocês vão entender se vocês fizerem a TED. Tivemos aula de temor do Senhor, história de Deus, renúncia de direitos, aula de louvor e adoração, identidade e vocação, natureza e caráter de Deus. Nós tivemos aula de Ohana, comunicação, islamismo, Espírito Santo, liderança serva e a quarta onda. Então, assim, durante a TED a gente tem alguns... na minha TED acho que foram 2 livros que a gente tinha pra ler, fazer trabalho sobre eles. Nós tínhamos o grupo pequeno. Então, assim, eles formavam vários grupinhos pequenos, onde as pessoas iam lá uma vez por semana pra processar como estava sendo as aulas. Porque como é muita aula e muito conhecimento que você tá recebendo, muita luz... Você precisa, tipo assim, de um tempo para processar tudo aquilo que você tá recebendo e encaixar isso na sua vida, sabe? Então, a gente tinha esses grupos pequenos, onde a gente tinha, geralmente, 2 obreiros ou mais, e a gente processava junto com eles o que estava acontecendo, contava como foi, tipo, ter recebido essa aula e o que a gente mudou a partir disso, né? Então, a gente tinha esses momentos. Também lá tem o 1 a 1, né, que nós chamamos, que cada pessoa tem 1 a 1. Que no caso é geralmente também uma vez por semana, você vai se encontrar com ele e você vai realmente contar o que tá acontecendo, como você tá se sentindo. É um tempo pra você realmente processar junto com o Soma 1 e ser assim mais profundo, né? Você ter mais liberdade pra contar as coisas sem outras pessoas saibam. E aí nós também temos todas as sextas-feiras, né, do currículo da ETED, tem alguma festa, que é alguma celebração, né? Não é uma festa em vão. É celebrando algo sobre a semana, ou sobre alguma aula que a gente teve. Então sempre tinha essas festas, né? Na ETED também tem o que a gente chama de imersão cultural, que é algum dia, né, que eles oram o intento de Deus para ver qual vai ser a nação que a gente vai imergir mesmo. Geralmente são nações, países perseguidos, né? E na minha TED foi a Somália, então eles preparam todo o ambiente, tudo, para parecer realmente que a gente está na Somália, a gente tem que agir como se estivesse lá, sendo cristãos e realmente respondendo aos processos que eles estão pedindo. E é excelente, assim, pra gente realmente pensar na realidade dessas nações, sabe? E a TED, como acho que muita gente pensa, ela não é uma escola só para quem quer ser missionário no campo, assim, vamos dizer. Mas ela é uma escola realmente que mostra também as áreas de... esqueci disso. Tem uma aula sobre áreas de influência, que é onde a gente pode atuar sendo missionário nesses lugares. Por exemplo, eu posso fazer uma faculdade de medicina e ser médica em algum hospital da minha cidade, mas eu posso levar Cristo através disso, entende? Então, eles ensinam muita gente sobre essas áreas de influência para a gente poder também, sabe, entender realmente de Deus, para onde Deus quer que a gente sirva. E aí nós também temos o Cordas, né, que é algo muito legal. Eu incentivo vocês a realmente pesquisarem sobre o Cordas na página do Jocum, porque eu não vou saber explicar direito. Nós também temos o Nico, que é um programa, não é um programa de sobrevivência, como muitas pessoas acham, mas são 5 dias, se eu não me engano, que a gente sai da base e vai acampar num lugar, e lá a gente vai ter alguns desafios pra gente realmente desenvolver alguns valores específicos, né? Eu não posso dar muito spoiler, mas é isso. Também tem o caça também, que eu não vou saber explicar muito bem, mas se você tiver vontade de fazer TED, você vai ver a sua própria experiência. Então, mas é isso, gente. Basicamente, a ETED é isso, né? E também tem ETEDs de foco, né? Que são ETEDs onde eles têm essas aulas, assim, fundamentais, mas eles têm algum foco, geralmente. No caso, a minha foi a convencional, normal. Mas, por exemplo, enquanto estava rodando a minha TED, tinha a TED Louvor, que tinha as aulas fundamentais, mas eram focados também no louvor. Então, assim, tem muita coisa, assim, que eu poderia falar sobre a TED, porque é muita coisa mesmo. Mas, assim, acho que resumindo, é isso, né? Nós temos, como eu falei pra vocês, evangelismo, a manutenção, tudo, assim, gira em torno realmente de você realmente aprender aquilo também na prática. E a ETED, ela é 5 meses de escola, 3 meses teórico, que a gente vai aprendendo, e 2 meses prático, que é, no caso, quando a gente, de fato, vai pra nação, né, que nós entendemos de Deus de ir. No meu caso, eu fui pra Guarulhos, Manaus e Colômbia, né? Inverti a ordem, mas tudo bem. E aí a gente foi, tipo assim, realizando o trabalho missionário lá, né?
Então, já voltei, né? Estou em casa, assim. Estou na roça, mas estou na minha cidade, né? E aí, como terminou a escola, agora eu vou orar, né? Entender de Deus se eu devo realmente, tipo, voltar ir para alguma base, né? Enviar meu currículo. Currículo não, minha inscrição. Se eu quero ser obreira em algum lugar, e eles vão orar, entender de Deus se eu devo ir nesse tempo ou não. Ou se eu quiser fazer outra escola dentro da Jocum, né, eu posso, eu me inscrevo e da mesma forma. Sempre eles vão orar pra saber se realmente é a vontade de Deus e enquanto isso eu também tenho que orar, né? Então, basicamente é isso. Se você tiver interesse em fazer TED, pode me mandar mensagem, não sei, deixar um comentário, porque é algo assim excelente, foi uma das melhores decisões da minha vida. Mudou muita coisa assim, a forma como eu vejo as coisas, sabe? Pra mim, acho que todo cristão tinha que fazer TED, mas assim, existem outras formas, lógico, de Deus ensinar as mesmas coisas, sim, de outras maneiras, sabe? Sem a pessoa fazer TED. Mas é algo que eu indico muito, né? São aulas incríveis que a gente tem lá, tudo. Ah, nós temos também cultos às quarta-feiras, que eu esqueci de falar. E provavelmente tô esquecendo de muita coisa, gente, mas eu tentei, assim, fazer um resumão do que é TED e incentivar vocês, se vocês tiverem vontade de fazer, né? Eu vou tentar postar mais a respeito disso pra poder tirar realmente mais dúvidas e contar mais experiências que eu tive lá dentro. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem interesse de alguma coisa, deixe nos comentários que eu vou tentar fazer vídeo baseado nisso. E é isso, gente. Um beijão, tchau, tchau.